Aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mátesis, né? E mandaram-me aqui um vídeo do Henry Bugalho, né? Henry Bugalho fazendo uma análise lógica de um argumento, né? O contexto basicamente é o seguinte, vou dar um esboço aqui para vocês saberem mais ou menos o contexto da coisa. O contexto é o seguinte, o Henry Bugalho estava querendo defender o Cauê Moura, né? E o Cauê Moura, por sua vez, estava numa stream jogando jogos de tiro e alguém entrou nessa stream e viu ele jogando jogos de tiro e resolveu fazer uma série de comentários provocativos, né? Provocando eles lá. E essa pessoa que entrou lá de forma provocativa falou basicamente o seguinte: olha, vocês são desarmamentistas e estão jogando jogos de tiro. Vocês são hipócritas. Vocês de esquerda são hipócritas. Alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, vendo esse acontecido, o Henry Bugalho, com toda a sua genialidade e com todo o seu conhecimento de lógica, resolveu nos brindar com uma análise lógica formidável, né? Eu vou dizer aqui para vocês a estrutura, o que ele formou, né, o que a gente chama de esquema canônico, né, de argumentação. É você estabelecer os passos argumentativos de forma rigorosa, né, fazendo as premissas, os passos inferenciais até chegar na conclusão. Então, ele nos fornece o seguinte esquema canônico. Ele nos diz: a premissa 1, a esquerda é desarmamentista. Cauê Moura é de esquerda. Conclusão 1. Logo, Cauê Moura é desarmamentista. Aí ele introduz uma nova premissa. Premissa 3. Cauê joga jogos de tiro. E tira uma segunda conclusão. Logo, Cauê é um hipócrita. Em primeiro lugar, o que a gente observa é o seguinte: esse sistema argumentativo claramente não faz o menor sentido com o contexto discursivo lá do rapaz fazendo provocações com eles, né? Não faz o menor sentido porque o rapaz está simplesmente apontando ações e dizendo que aquelas ações são hipócritas, dado que eles são desarmamentistas. Então, não faz o menor sentido ele fazer esse esquema silogístico, né? Porque esse é um esquema bastante tosco, né? Uma estrutura lógica muito tosca, né? Que é baseada numa estrutura silogística. E tem a premissa maior: todo esquerdista é desarmamentista, né? Para todo X, se X é de esquerda, então X é desarmamentista. E, claramente, não condiz com o contexto discursivo do rapaz. Não é adequado, melhor dizendo, não é uma análise lógica adequada do contexto discursivo alvo, né, que é o contexto discursivo lá do rapaz, fazendo provocações ao Cauê Moura. Ok? Então, a primeira coisa aqui essa análise, esse esquema canônico é completamente absurdo e é uma análise completamente inadequada daquele contexto discursivo que está sendo submetido à análise lógica. O segundo ponto é a contra-argumentação que o Henry Bugalho tenta realizar. O que é interessante é que ele, em nenhum momento, ele tenta fazer uma análise de validade ou de correção do argumento, né? Ele apela diretamente para uma imputação de falácia. Uma imputação de falácia, ele diz que o rapaz teria cometido, dado esse esquema canônico, ele teria cometido uma falácia definista, né? Ele teria feito uma definição inadequada e a contra-argumentação do Henry Bugalho, atribuindo essa coisa da falácia definista, ele vai justamente contra-argumentar dizendo que não, olha, a esquerda tem várias vertentes, tem a esquerda feminista, tem a esquerda mais social, tem a esquerda não sei o que lá, tem a esquerda revolucionária armada, não sei o que lá. Então, ele vai por essa linha, e essa linha também é outra coisa que não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque essa atribuição de definição não faz sentido com o próprio esquema canônico que ele nos fornece. Porque no esquema canônico não há nenhuma definição ali. E o problema é que o Henry Bugalho, mostrando um desconhecimento de lógica completo, ele confunde uma definição com afirmação universal categórica afirmativa, naquela estrutura que eu disse. Para todo x, se px, então px. Né? No caso aqui, para todo x, se x é de esquerda, então x é desarmamentista. Okay? É claramente uma afirmação categórica universal. Né? Não é uma definição. Só que o Henry Bugalho acha que isso é uma definição. Né?
Então, claramente, essa atribuição também da falácia também é outra absurdidade lógica e mostra também um completo desconhecimento de lógica. Então, a gente tem claramente dois absurdos aqui. Em primeiro lugar, a análise canônica, que é completamente despropositada e inadequada para a análise daquele contexto discursivo. Em segundo, uma atribuição completamente inadequada de falácia definista, dado que no próprio esquema canônico que ele apresenta, né, para a análise do discurso do rapaz, não sei se é o rapaz, na verdade, a própria análise que ele faz do discurso, do sujeito que faz lá as provocações, não tem uma definição. Né? E aí o Henry Bugalho, mostrando completa ignorância da coisa, acha que uma afirmação categórica universal é uma definição. Né? Mas aí a gente não precisa ficar simplesmente nessa crítica e pode, inclusive, tentar aprender um pouco de lógica, compreendendo aquele contexto discursivo e tentando fazer uma análise mais adequada daquele contexto discursivo. Então, se a gente observa, então eu vou aqui aproveitar e fornecer, tentar compreender ali aquele contexto discursivo e tentar trazer uma análise lógica daquilo. Então, basicamente, como eu falei anteriormente, o rapaz lá, quando fazendo as provocações, ele fala basicamente o seguinte, ele fala, olha, vocês são desarmamentistas, vocês desarmamentistas estão aqui jogando jogo de ti, vocês são hipócritas, não sei o que lá. Né? Então, claramente, uma análise lógica mais adequada do contexto seria basicamente o seguinte, o rapaz está dizendo o seguinte, olha, se vocês são desarmamentistas, então, obrigatoriamente, vocês devem agir de acordo com determinadas práticas que não estão ligadas com contexto de uso de armas, né? Inclusive lúdicos. Então, basicamente, aliás, uma análise lógica mais adequada dessa estrutura discursiva seria o que a gente chama de condicional deôntico. Né? Um condicional deôntico é um condicional em que o consequente tem um operador deôntico nele. E um operador deôntico, esse operador deôntico pode ser um operador de permissão ou de obrigação. Ok? Então, exemplos de condicionais deônticos são o seguinte, então, se há um sinal de trânsito, né, à minha frente, então, aliás, se há um sinal de trânsito à frente, então o motorista deve parar. Então, isso é, por exemplo, um condicional deôntico de obrigação, porque o consequente no próprio consequente tem um operador deôntico de obrigação. Então, essa estrutura que me parece mais adequada para analisar o contexto discursivo do rapaz. Então, basicamente, utilizando essa estrutura do condicional deôntico, o que a gente poderia oferecer de análise lógica da coisa seria o seguinte, o rapaz estaria dizendo o seguinte, se você é desarmamentista, se você, Cauê Moura, é desarmamentista, então você está obrigado, ou numa outra forma lógica, você não tem permissão para se envolver nesses contextos de tiro, né? Nessas práticas ligadas ao uso de armas, mesmo que em contextos lúdicos. Né? Então, basicamente, esse condicional, essa seria a primeira premissa para a análise lógica da coisa. Seria um condicional deôntico. Então, seria, se você, Cauê Moura, é um desarmamentista, então você está obrigado a não se envolver em práticas ligadas ao uso de armas, inclusive em contextos lúdicos. Segunda premissa, você se envolve em contextos de práticas de armas, inclusive lúdicos. Logo, você é um hipócrita porque você não está agindo de acordo com a norma que você está comprometido. Então, essa seria uma análise muito mais adequada, do ponto de vista lógico, daquele contexto discursivo do rapaz fazendo essas provocações. Mas o que é que a gente tira disso? A gente tira disso basicamente o seguinte, né? O Henry Bugalho, ele tem um conhecimento eu acho que o conhecimento do Henry Bugalho de lógica não chega nem ao que a gente chama de baby logic, né? Não chega nem aquele conhecimento de lógica formal mais avançado, porque ele achar que uma estrutura silogística se adequa àquele contexto discursivo, ou ele não tem um conhecimento de lógica absurdo, que é a via que eu acho mais provável, ou ele está deformando de propósito a coisa a fins de
atribuir teses absurdas ao rapaz, o que também seria uma desonestidade argumentativa. Ok? Então, o que a gente vê aí é basicamente o seguinte: a estrutura esquemática, a estrutura canônica que o Henri Gougal apresenta é completamente absurda, porque ela não é adequada à análise lógica daquele contexto discursivo alvo que ele quer analisar. Em segundo, a atribuição de falácia definida também é absurda, né? Porque não há uma definição no esquema canônico que ele apresenta. E, por fim, eu apresento aqui que uma análise lógica mais adequada daquele contexto discursivo tem que se fazer uso do que de lógica deonte, e mais especificamente de uma estrutura lógica de condicional deonte. Ok? Então, basicamente, essa é basicamente a gente entendeu um pouco mais de lógica a partir das coisas, das ignorâncias do pessoal na internet querendo passar de intelectual. Então, se vocês gostarem aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida aí, comentem aí embaixo, que eu posso tirar a dúvida de vocês, caso alguém aí que assiste o vídeo tenha alguma dúvida sobre essa essas estruturas canônicas ou outros modos de análise lógica, etc. Então, um abraço a todos aí e até logo.